quero que você pare e pense sobre isso. Será que Jesus errou quando ele escolheu Judas? Porque Jesus escolheu 12 discípulos. Você vai ler isso comigo. A grande pergunta que fica é: será que o mestre errou quando ele fez a escolha do Judas? Porque nós sabemos o que houve com Judas. Eu e você sabemos que ele acabou se perdendo. Então a grande pergunta é: será que Deus errou? E é o que eu quero falar contigo hoje. E te mostrar que Deus, ele não errou quando escolheu Judas. Assim como ele também não errou quando escolheu você. Bota a mão no coração e diga assim: diga a Deus, não errou quando me escolheu. Quando ele escolheu Judas, ele não errou. Pastor, mas por que o Judas se perdeu? É isso que eu vou começar a te mostrar aqui. Por alguns pontos que o Judas não vigiou, que eu quero mostrar para você, para que você vigie, para que você não se perca, para que você seja realmente a escolha certa que Deus fez. E Judas foi a escolha certa. Só que ele falhou em alguns pontos que fizeram com que o inimigo conseguisse então persuadi-lo e levá-lo a trair o mestre, a trair Jesus. Não troque Jesus por nada nessa vida. Tem pessoas às vezes que estão trocando Jesus por algo pequeno, por uma oferta, por um pecado, por algo momentâneo. Não troque Jesus por nada, porque Deus, ele não errou quando te escolheu. Talvez hoje você olha para si e diz assim: pastor, mas eu tenho muitas coisas para mudar, eu não sou a pessoa perfeita. Não sei o que você olha para você e pensa hoje, mas quando Deus te escolheu, ele já viu você lá na frente, ele já sabia o que ele ia fazer. Agora o que você precisa é se entregar para que Deus faça a obra, para que Deus molde, você chegar mais perto dele, para aqueles momentos de comunhão, para que Deus vá transformando e trabalhando você. Porque Deus não errou quando te escolheu, bem como quando ele fez a escolha do Judas, para que fosse então um dos 12 para andar mais próximo de Jesus. Vamos começar em Lucas capítulo 6. Às vezes a gente pensa assim: eu acho que Deus errou quando ele escolheu Judas. É um grande engano meu e seu pensar dessa maneira, que Deus errou, porque Deus não errou. Mas por que ele se perdeu? E isso eu vou te mostrar durante essa mensagem, para que você não cometa os erros que o Judas cometeu, porque eu quero ver você firme até o fim. Não quero ver você se desviar, se perder. Então não cometa os erros que o Judas cometeu. Lucas 6, começando no versículo 12, o texto sagrado fala para nós da seguinte maneira: e aconteceu que, naqueles dias, subiu, está falando sobre Jesus, tá, queridos? Ao monte, Jesus subiu ao monte para fazer o quê? Para orar. E olha o que a Bíblia diz: e ele passou a noite em oração a quem? Então isso aqui não foi uma oração de 30 minutos, não foi uma oração de 1 hora, que às vezes nós fazemos, foi uma oração muito maior. Você imagina ele passar a noite em oração, amado? Vamos dizer que ele entrou lá por volta das 21, 22 horas, ele ficou até o dia amanhecer, talvez 5, 6 da manhã. Então ele passou a noite falando com quem? Com Deus. E isso funciona corretamente. Eu me lembro uma vez eu tinha que tomar uma decisão na vida, importante, eu também passei horas falando com Deus. Eu já estava não só um dia, já estava um tempo assim orando durante um bom tempo, assim, durante horas. E chegou o dia que Deus falou comigo. Quando Deus falou comigo, eu posso imaginar, não sei como foi com Jesus, que ele orou muito mais do que eu, mas eu posso imaginar, porque quando eu estava orando, eu comecei a falar e Deus começou a me mostrar assim, cada pessoa, mostrava até o rosto da pessoa, falava o nome, e quando eu cheguei na igreja, aquelas pessoas existiam dentro da minha igreja. Porque às vezes é uma igreja grande, né? Tinha cada pessoa e o rosto certinho, você encaixava as pessoas, sabia quem era. Você imagina, ele passou a noite em oração. Deus mostrou para ele o nome dos 12, cada um dos 12, quem eram os 12 que andariam com ele, que ele dedicaria mais o tempo dele de ensino a esses 12 mais próximos do que os 70, que talvez era uma quantidade grande, mas 12 mais próximos seriam ali que ele ensinaria. Ele não errou quando escolheu, Deus não errou. Mas por que o fulano se perdeu? Por que o não sei quem se desviou? Talvez você já viu pessoas no altar usadas por Deus de uma forma tremenda, que nós poderíamos dizer: essa pessoa era uma bênção, mas talvez ela cometeu um erro que eu e você temos que vigiar para não cometer. E daí o diabo foi lá e passou o quê, pessoal?
uma rasteira e derrubou a pessoa. E esse é o cuidado que eu e você vamos ter que tomar, porque Deus te chamou, Deus te escolheu. E Deus não errou quando escolheu você, quando trouxe você para a nossa igreja da graça, quando colocou você nesse ministério. Deus sabia que a forma do trabalho, do ensino, o método do ministério era exatamente o que você precisava. Amém? Era exatamente o que você precisava, a forma do ensino. É por isso que Deus vai colocando cada pastor na nossa vida, porque tem o pastor que vai te ajudar, o outro que vai trabalhar com você quando você ainda é um bebê espiritual, o outro que vai fazer você crescer mais. Cada um tem um jeito de trabalhar. Então Deus, ele não errou. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo em cada fase da nossa vida. Agora nós temos que deixar Deus trabalhar. E daí diz aqui, e ele orou a noite toda a Deus, e quando já era dia, então amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu quantos deles? Que seriam os mais próximos, tá? A quem também deu o nome de apóstolos. O que significa dar o nome de apóstolo? Uma missão um pouco mais especial de estar perto dele. Simão, o qual também se chamou Pedro. Quem mais? André, era o irmão do Simão. Quem mais? Tiago e quem mais? Também eram dois irmãos. Filipe e Bartolomeu, Mateus e o Tomé. Deus também não errou quando escolheu Tomé. Pastor, mas por que ele era tão descrente? Bom, daí fica para um outro dia. E Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, é o outro Judas, tá? Agora o último. E Judas o que, queridos? Iscariotes, que foi quem? Irmão, mas Deus não chamou ele para ser um traidor. Deus não chamou você para se desviar. Deus não chamou você para se perder. Deus não chamou você para olhar para trás. Deus não chamou você para ser um motivo de escândalo. Esse não é o propósito de Deus. Deus te chamou para segui-lo. Deus te chamou para estar com ele. Deus não te chamou para se perder pelo mundo. Deus não chamou Judas para ser um traidor. Foram pequenas decisões e atitudes do Judas que o levaram por esse caminho. E talvez algo no coração do Judas que nós não podemos permitir que exista dentro do nosso. O orgulho em não pedir ajuda do mestre. Mesmo o mestre sempre mostrando que sabia o que se passava dentro do coração dele. Ele não teve a humildade de chegar para Jesus e dizer, Jesus, me ajude. Eu ando com pensamentos ruins. Eu estou com uma tentação aqui. O Senhor pode me socorrer? E o Judas acabou deixando também o dinheiro financeiro falar mais alto na vida dele. Esse foi o caso do Judas. Seu caso pode ser diferente. Às vezes o diabo sempre te pega pela vida sentimental, colocando às vezes uma pessoa no teu caminho que te desvia da igreja. Eu já vi isso acontecer com muita gente durante esses anos. O outro é o trabalho. O diabo bota o trabalho e a pessoa se afasta de quem? De Deus. Então você tem que observar a sua vida e ver o que é. O outro são lutas, o outro é uma injustiça, o outro é não sei o quê. O diabo sabe como é que ele trabalha na vida de cada pessoa. E você não pode permitir que aconteça com você o que aconteceu com Judas. Porque eu falo com todas as letras. Deus não errou quando te escolheu. Amém? Deus escolheu você, ele tem um propósito na sua vida como ele tinha na vida do Judas. Agora você não pode deixar esse propósito se esvair, irmão, ir por água abaixo, como diz o ditado. Então Jesus orou a noite toda, escolheu Judas para ser um dos 12. Essa escolha não foi errada. Agora, pastor, por que o Judas se perdeu, irmão? Porque o Judas tem livre-arbítrio. Ele teve como eu e você temos. Então nós somos os senhores que tomamos as nossas decisões, mas nós vamos ter que arcar com as consequências das escolhas que nós fizemos na vida. Nós somos livres para decidir, mas vamos arcar com a consequência de cada decisão e cada escolha que tomamos. O Judas tinha um livre-arbítrio. Então Deus pode ter um propósito na minha vida e eu fazer com que o propósito não se cumpra. Por quê? Porque eu acabei tomando uma decisão errada, eu acabei cedendo àquela tentação do inimigo e ele vai tentar você para que você pare, você desista. E nesses momentos, às vezes, é importante você procurar ajuda de alguém, porque Jesus sabia que o Judas ia se perder. Mas sabe o que eu vou te dizer? Em todo o momento, Jesus lutou pelo Judas. Mesmo sabendo que ele estava quase se perdendo, quase se desviando, quase traindo, e Jesus sabia o quanto ele sofreria na cruz pela atitude do Judas. E mesmo sabendo a dor que ele sentiria, ele tentou salvar o Judas. Lucas 10. Vamos comigo? Primeiro Jesus mandou 70 discípulos de casa em casa, de aldeia em aldeia, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo.
E esses 70 voltaram todos com alegria, voltaram assim fazendo festa. Eles voltaram regozijando, dizendo: Senhor, que alegria, nós expulsamos demônios pelo teu nome os espíritos se nos sujeitaram. Eles curaram os enfermos pelo nome do Senhor. Mas aqui vai ser uma das primeiras vezes que o mestre tenta alertar o Judas. Porque ele vai olhar e vai dizer: pessoal, não fica feliz, não fiquem alegres. Se o nome de vocês, se vocês estão expulsando demônios, fiquem felizes se o nome de vocês está escrito onde? No livro da vida. Aquilo era para abrir os olhos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: no meio de nós aqui, queridos, existe alguém que está andando conosco, que está recebendo a palavra, que está ouvindo as mensagens, que está buscando aqui, mas que ainda não é salvo. Então Jesus estava tentando alertar o Judas para que ele acordasse, porque o Judas já estava indo por um caminho errado, de pegar do alforje, de errar como tesoureiro do grupo. Mas ele não percebeu, e o mestre a todo tempo tentando falar com ele. Lucas 10, versículo 17, Jesus vai tentar salvar o Judas. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora pega uma caneta, sublinha o 20, o que diz o 20? Ele tentou acordar o Judas. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam quem, queridos? Os espíritos. Continue comigo. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito aonde? Então Jesus está falando: Judas. Era para o Judas. Isso era com Judas. Só que o Judas não acordou. Irmão, quantas vezes Deus usa a palavra, Deus usa o pastor, Deus usa o culto para falar diretamente com a gente. Só que às vezes existem pessoas que estão assim que nem o Judas, cegas. Já estão quase que na mão do inimigo. Porque se o pastor pregar uma palavra, até o exemplo que o pastor dá é o que a pessoa faz. E às vezes descreve direitinho a vida da pessoa, o que ela faz, aonde ela vai. A pessoa é capaz de dar uma cotovelada, quem está do lado dizer: você contou minha vida para o pastor mesmo? A pessoa não consegue perceber que é Deus falando com quem? Ali Jesus, no meio de 70, ele falou: olha, tem alguém aqui que não é salvo. O Judas poderia ter parado de dizer: sou eu. Porque eu estou andando com Jesus, estou fazendo coisas erradas. Irmão, você que está comigo aqui, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está fazendo coisas erradas. Ela está dentro da casa de Deus, mas está praticando coisas que não agradam a Deus. Eu não estou falando isso hoje para condenar você, mas para abrir os seus olhos e te dar uma chance, para que você pare antes que seja tarde, porque Deus está lutando por ti, e se você precisa de ajuda para se libertar, Deus quer te ajudar, e nós também queremos te ajudar. Tem que largar as coisas erradas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é claríssima. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, às vezes, aquele pecado que você pratica sozinho, quando não tem ninguém, na frente do seu celular, na frente do computador, naquele intervalo, à noite, não sei quando. Você tem que parar com isso, porque isso não agrada a Deus. Eu não posso viver uma vida dupla como Judas. Ah, pastor, mas eu preguei para alguém. Pastor, mas eu fiz isso. Pastor, o que Jesus disse? Não fica feliz que tu está expulsando demônio, curando enfermos. Fique feliz se o teu nome estiver aonde? Porque às vezes a pessoa está prosperando, as coisas estão dando certo na vida dela, a porta está se abrindo, ela está alegre. Não fique feliz, irmão. O Judas foi lá, curou pessoas, às vezes o diabo até engana a gente, foi lá. O Judas deve ter pensado: nossa, eu estou fazendo umas coisas erradas, mas hoje está provado que Deus não dá bola para isso, que Deus não se importa, que Ele entende meu coração. Olha só, expulsei uns demônios hoje, curei umas pessoas hoje, eu estou legal com Deus. Não, irmão, não estamos legal por aquilo que fazemos. Você tem que estar legal pela vida íntima que você tem com Deus. Pelos seus momentos de oração, de leitura bíblica, mesmo que você não expulse demônio nenhum, não cure ninguém, o mais importante é o teu nome estar escrito aonde? No céu, irmão. Então tome cuidado se nós estamos aqui dentro da igreja, mas estamos vivendo uma vida dupla. Às vezes você é casado ou casada, e está vivendo uma vida dupla no trabalho. Eu não sei com o que o diabo está tentando você. Pode ser com uma pessoa, pode ser com dinheiro, pode ser com uma oportunidade. Não caia nisso, não entra nessa jogada. Jesus avisou o Judas: Judas, você está aqui dentro, mas não é salvo. Estar sentado no banco da igreja não significa que somos salvos. Às vezes existem pessoas que são dizimistas, são batizadas nas águas, mas o nome delas ainda não está onde? No livro da vida. E isso é o mais importante. Seu nome está lá, você ser salvo, você ir para o céu com Jesus.
Não podemos cometer os erros que o Judas cometeu. Tem gente que vem na igreja, às vezes nem os olhos você fecha na hora de orar, não se envolve com Deus. Você está aqui na igreja buscando Jesus, mas lá na rua está tentando arranjar 5 namoradas. Isso não agrada a quem? A Deus. Você pode pedir oração, o pastor orar, você ser curado. Mas isso não significa que você é salvo. E o mais importante é você ser salvo, você ter uma vida de verdade com Deus, você não ficar para trás como Judas ficou para trás. Deus não quer que você fique. Mas o inimigo entrou no coração do Judas. Vamos comigo em Lucas capítulo 22. Segue para frente. Então Deus não errou quando escolheu Judas. E Deus tentou a todo momento salvar o Judas, irmão. Deus falava com Judas, Jesus dava a palavra para o Judas, Jesus orientava, Jesus pregava, ou seja, o Judas estava andando com Jesus, o Judas estava ouvindo Jesus, o Judas conhecia a palavra, mas ele se perdeu. Ele podia ter sido ajudado, porque ele estava andando do lado de quem podia ajudá-lo. Se ele tivesse dito, Senhor, me ajuda, você acha que Jesus não ajudaria? E mesmo depois de ter traído, se ele se arrependesse, pedisse perdão, Senhor, eu pequei, eu troquei o Senhor por 30 moedas, claro que Deus perdoaria. Só tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto Deus perdoa, irmão. O resto Deus perdoaria se visse o verdadeiro arrependimento dentro do coração do Judas. Por que o Pedro foi ajudado quando ele estava afundando? Porque o Pedro fez o que o Judas não fez. O Pedro clamou, Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o que ele fez? Puxou o Pedro. Mas por que o Judas não foi ajudado andando do lado de Jesus? Porque o Judas nunca pediu. Tem muita gente dentro da igreja sofrendo, porque tem vergonha de pedir ajuda do pastor e do obreiro. A vergonha é uma arma do diabo para prender você nessa situação e você nunca sair dela. Às vezes a pessoa diz, ai pastor, que vergonha se eu falar o que eu estou vivendo, estou passando. Ai, se eu contar o que eu faço, olha quantos anos de igreja. Irmão, ninguém está aqui para condenar você. Nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Você vai procurar a gente, nós vamos conversar. Eu não vou chegar no outro culto aqui, olha, o irmão João da Silva me contou que ele faz tal pecado, tá? Amém? Ninguém vai chegar aqui e vai falar do seu pecado. Mas o que você tem que fazer, irmão? Você não pode ter vergonha. Às vezes a pessoa tem uma vergonha dentro dela. É a arma que o inimigo está usando. E às vezes ele está fazendo o que ele fez com Judas. Ele está rondando você. E ultimamente você tem sentido uma tentação, ultimamente você tem tido uns pensamentos que não são bons, porque ele está tentando às vezes entrar na sua alma, colocando um pensamento, eu não sei o que é, às vezes é um pensamento de desistência, é um pensamento que projeta você para o futuro, você se imagina até vivendo uma outra vida, mas quem disse que Deus tem essa outra vida para você? Você tem que tomar cuidado. Às vezes ele está rondando você porque ele quer entrar em você como ele entrou no Judas. Olha o que diz, versículo 3 de Lucas 22. E entrou, porém, Satanás. Em quem que ele entrou, queridos? Em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, sem entender que não era o outro, tá? O qual era do número de quem? Irmão, não é porque estamos na igreja, porque somos batizados, porque frequentamos os cultos, que o inimigo não vai tentar você. Que o inimigo também não vai tentar entrar. E se você anda com pensamentos ruins, é hora de você se posicionar, não estar vencendo sozinho, pedir ajuda, você dizer, pastor, ora por mim, me socorre. Você sabe que às vezes só no você abrir o coração e falar para alguém que você anda pensando, você já se liberta, porque no livro de Tiago está escrito, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orei uns pelos outros para que sareis, para você ficar melhor. Amém? Você não pode falar da sua vida para qualquer pessoa, porque às vezes você fala para a pessoa errada, você vai arranjar um problema. Mas você tem que falar para a pessoa certa, que vai ouvir você, vai te dar uma palavra, e vai orar por você, e vai ajudar você a se libertar. Então o inimigo estava rondando Judas, até que ele achou a brecha para entrar no coração. Não permita que isso ocorra. Jamais permita que esses pensamentos dominem você, e talvez você anda com os pensamentos que não são bons, eu não sei em qual área, não sei sobre o que é, não sei o que você está fazendo, mas você tem que tomar cuidado, eu não sei quem são as pessoas que estão andando ao seu redor, podem ser no seu trabalho, pode ser no seu dia a dia, e às vezes essas pessoas ao seu redor estão vindo com uma conversa que Deus já te tocou, que aquilo ali não é bom, então nós temos que evitar isso, se afastar, não deixe o inimigo jamais entrar no seu coração, toma cuidado. Às vezes você está com problema no casamento, o diabo está apresentando uma pessoa no seu caminho que te elogia, te dá presente, lembra de você, te leva um café. Tome cuidado. Amém? Você tem que abrir os seus olhos, não permita.
Você foi escolhido como Judas foi. Só que talvez o Judas errou num ponto que eu e você não podemos errar. Levante sua mão direita e diga assim com o pastor, diga vigiar. Nós não podemos errar nesse ponto que o Judas errou. Deus tem um plano para a sua vida como tinha para a vida dele, que foi abortado porque ele cometeu aquele erro. Olhe para mim, de alguma forma, Jesus iria para a cruz. Como? Não sei. Talvez o imperador ficaria chateado porque o nome dele ia ficar muito famoso. Vou botar ele na cruz. Qualquer maneira, para a cruz ele iria, mas não sei se seria através do Judas. Mas ali o diabo achou alguém que ele conseguiu entrar e conseguiu usar. Deus chamou você. Amém? Então não permita que o inimigo entre, afaste você, bote pensamentos. Olha o que acontece com a pessoa quando o diabo está entrando nela, versículo 4. E o Judas foi, e ele falou com o quê? Com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como faria o quê? Lhe entregaria. Quando o inimigo está entrando, você não se contenta mais só em ouvir Jesus. Você começa a buscar outros sacerdotes, conversar com outros ministérios, outras pessoas, outras coisas, você quer saber, e daí o diabo começa a mostrar para você que aquela outra igreja é melhor, é mais legal, ela tem coisas que essa não tem, que lá você vai ser mais feliz. O diabo começou a entrar no Judas até ele começar a dialogar com outros. A maioria dos que abandonaram o ministério chamado é porque começaram a ficar dialogando com outros, conversando, e foram atrás da conversa e o inimigo entrou no coração. Não deixe isso acontecer com você. Não permita que isso aconteça. Você tem que abrir os seus olhos. Olha como Jesus tratou bem o Judas até o último momento. João 13. Vai para frente, Evangelho de João é o próximo livro. Você então vigie, irmão. Essa palavra vem para nós abrirmos os nossos olhos. Você sabia que Jesus lavou os pés do Judas? E o Judas estava pronto a traí-lo. Mas mesmo assim, quando o Judas estava pronto para fazer o mal, Jesus fez o que para ele? O bem. João capítulo 13 é o capítulo onde ele vai lavar os pés. E ele lavou os pés do Judas, irmão. Ele tentou salvar o Judas de todas as maneiras. Deus vai lutar por você. E Deus está sempre lutando por você. Às vezes você está desanimado, você vem no culto, você ouve a palavra, sai daqui melhor. Não deixe o inimigo entrar, irmão. Vigie tudo que você faz. Vigie a internet, rede social. Isso aí já destruiu muito casamento. Muitas famílias hoje em dia. Então você tem que abrir os seus olhos para o inimigo não entrar por essa porta na sua vida, que às vezes é algo que você quer usar por um bom motivo, mas o inimigo sabe que ele é malandro e às vezes acha uma portinha ali e às vezes uma fraqueza sua. Apresenta para Deus suas fraquezas para Deus te ajudar. João 13, versículo 21. Na última Santa Ceia, preste atenção, para quem que você entrega a principal fatia do bolo quando você está de aniversário? Quem é que já fez aniversário aqui? Deixa eu ver. Você já fez aniversário na vida? Já fez algum aniversário? Ah, então tá bom. Olha para mim, preste atenção. Todo mundo já fez. Quem é que vai fazer aniversário ainda? Seja esse ano ou no outro, diga glória a Deus. Todos, agora preste atenção. Você corta a primeira fatia e você tem que escolher para quem entregar. Isso é uma tradição. Para qual é a pessoa que você dá a primeira fatia? Para a pessoa mais importante da sua vida. Você sabia que Jesus pegou o pedaço lá do pão, do que ele estava consagrando nesse momento aqui? E ele pegou, e ele podia ter dado para qualquer um dos 12, para quem que ele deu? Para mostrar para o Judas o quanto ele era importante para Deus. Que se ele se arrependesse, Deus ainda estava disposto a ajudar, a perdoar e reconstruir a vida dele. Agora continue comigo, vamos lá. João capítulo de número 13, versículo 21. E tendo Jesus dito isso, ele turbou-se. O que é turbou-se? É sentir, turbou-se em espírito. Sabe quando alguma coisa incomoda você no espírito, dentro de você? Às vezes é um ambiente que você está. Muitas vezes é uma pessoa de quem você se aproxima e parece que lá no seu espírito alguma coisa está alertando você, incomodando. Jesus se incomodou no espírito, nesse momento dele com os discípulos. Aí diz mais o texto. E ele afirmou dizendo, olha só, isso aqui ele está falando para quem isso aqui, pessoal? Só faltou ele falar o nome do Judas. Às vezes Deus dá a palavra que só falta falar o nosso CPF. Tem aquele culto que a pessoa diz, o pastor pregou tudo, só não falou meu CPF hoje. Irmão, Jesus falou tudo aqui, só faltou falar o CPF do Judas. Só que o Judas não abria os olhos, aquilo batia nele, mas não sei.
Ele, em vez de se arrepender, de falar, Jesus, perdão, me socorre, eu quero ajuda, ele endureceu em vez de pedir socorro. Tem pessoas assim na igreja, o pastor prega, fala com a pessoa, em vez da pessoa se abrir e dizer, obrigado por usar o pastor, eu quero... Não, a pessoa chateia, não volto mais nessa igreja. Irmão, Deus está falando para salvar a pessoa, não para condenar. Olha o que ele vai falar aqui, ó, no versículo 21 final. Na verdade, eu vos digo que um de vós há de me... Para quem que ele está falando isso? Para o Judas, irmão. E o Judas sabia que era com ele, porque ele já tinha colocado no coração trair Jesus. Ele já tinha combinado já tinha combinado até o valor que ele queria receber em troca dessa traição. Deus, nesses últimos momentos, está dando uma chance para o Judas parar, para o Judas voltar atrás, para o Judas não fazer. Ele teve chance com Deus. Olha, agora continua. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. E um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, no peito, assim, no ombro. Então Simão fez um sinal a ele para que ele perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele que eu der o bocado o quê? Molhado. E molhando o bocado para quem que ele deu? A Judas Iscariotes, filhos de quem? Simão. Olha para mim, todo mundo preste atenção. Jesus, mesmo sabendo o que ele ia sofrer, mesmo sabendo o quanto iria doer, mesmo sabendo tudo que ele iria passar, e o que o Judas ia fazer com ele, e lembrando de tudo que ele pregou, de tudo que ele fez para o Judas, quando Judas ia dar um mal para Jesus, o que Jesus entregou para o Judas? O bem. Então não esqueça que eu vou te dizer. Alimente o seu Judas. Faça o bem para quem está fazendo mal para você. Amém? Jesus alimentou o Judas dele. Jesus fez o bem para quem estava fazendo. Quase todo mundo na vida tem um Judas. Alguém que por detrás de você vai falar mal de você. Vai tentar prejudicar você. Vai tentar fazer coisas para atrapalhar a sua vida. Faça o bem para essa pessoa. Porque você está fazendo o bem, você está plantando. E essa pessoa que fez o mal para você está plantando para quem? Para ela mesma. Não é para você. Faça o bem para o seu Judas. Amém? Isso mostra para Deus que você é maduro e que você está pronto para a próxima fase da sua vida. Porque o Judas pensa que está te atrapalhando, mas ele não sabe que ele está te empurrando para o seu destino. Para a próxima fase do que Deus tem para a sua vida. E a próxima fase do ministério de Jesus era a cruz. E quem é que empurrou ele para a cruz? O Judas. Amém? Então faça o bem para quem está fazendo o que para você? O mal. Não faça o mal, faça o bem. E Jesus fez o bem. Você vê que até o último momento Jesus tentou salvar o Judas. Até o último momento Jesus fez o bem para o Judas. Até o último momento Jesus foi lá e entregou para mostrar para o Judas que ele era importante, que Deus queria salvá-lo. E não só isso, olha mais. Aí diz o 27. E após o bocado, o que diz a Bíblia, queridos? Entrou nele, quem é que entrou nele? Oh, Deus tentou salvar ele. Deus tentou ajudar ele. Mas como ele fechou o coração de tanto Deus falar, o diabo entrou. Irmão, não abra a porta para o diabo. Se tem algum pecado, você tem que abandonar esse pecado. Se anda com pensamentos ruins, busque a libertação antes que o inimigo consiga entrar no seu coração, na sua vida. Não deixe isso acontecer. Você tem que lutar contra isso. E entrou, e disse, pois, Jesus, de novo Jesus tentou salvar o Judas. Olha o que Jesus disse, o que fazes, faze-o como? O Judas podia ter parado e ter dito, mas como que ele sabe o que eu vou fazer? Ué, como que ele está mandando? Eu vou ter que falar com Jesus. Saiu todo mundo, Jesus, eu ia te trair mesmo, sou eu. Puxa, olha, como é que o senhor sabe? Então ele podia ter se arrependido até o último momento. Ele podia ter pedido ajuda. Mas o grande problema do Judas, talvez foi o orgulho dentro dele. Que mesmo assim Jesus revelando e botando diante dos olhos dele, tudo que ele estava fazendo, ele não teve humildade para chegar em Jesus e pedir perdão e dizer, me ajuda, eu estou numa fase difícil, estou perturbado, com pensamentos ruins, com uma intenção errada, a teu respeito, me perdoa, me ajuda. Eu sei que é o diabo, ele poderia ter sido socorrido, mas ele não teve humildade de buscar ajuda. Olhe para o irmão do lado e diga, você tem que ter humildade. Amém?
Nós temos que ter humildade e pedir ajuda quando você não estiver bem, estiver passando por uma luta, porque Deus não errou quando escolheu Judas. Deus não errou quando escolheu você. Deus te escolheu, Deus te chamou. Não permita que aconteça com você o que aconteceu com Judas. Por quê, pastor? Porque você tem livre-arbítrio. Vamos no Salmo 119. Não permita que esses erros aconteçam contigo. Se você anda com os pensamentos ruins, peça ajuda, marca um horário de atendimento. A gente atende você com alegria para te ajudar. Mas não se perca. Deus não errou a te escolher. Agora, tome as decisões certas. Busque mais a Deus. Salmo 119. Ore mais. Você está passando por uma luta, peça ajuda. Não permita que aconteça contigo o que aconteceu com Judas. O Judas quis lutar essa batalha sozinho. E tem batalhas que dificilmente nós vamos vencer sozinhos. Ele deveria ter buscado a ajuda de Jesus. Às vezes a pessoa quer vencer tudo sozinha. Algumas talvez você não consiga. O Judas estava com pensamentos que ele poderia ter pedido socorro. Você vê, ele estava do lado da pessoa certa, do mestre, do próprio Deus. Agora, o mais incrível que você não pode esquecer. Judas nunca manifestou. E ele viu Jesus fazer várias orações. Ele viu Jesus orar forte, expulsar vários demônios. Mas ele nunca manifestou. Nunca revirou os olhos, nunca entortou as mãos. Mas a todo tempo Jesus sabia que tinha um demônio dentro do coração dele. Amém? E esse é o cuidado que você tem que tomar. Não deixe o inimigo entrar em você. Salmo 119. Vamos lá? Aí diz aqui o versículo 109. O 109 diz assim, queridos. A minha alma, pega uma caneta e sublinha isso aí. O que está escrito na sua Bíblia? Está de contínuo. Aonde que ela está? Nas minhas? Então estenda sua mão assim com o pastor e diga comigo, diga a minha alma. Coloca o dedo e diga, está na minha mão. A nossa alma está onde? Ou seja, eu tenho que tomar minhas decisões, eu tenho livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas. Você toma as suas decisões, não tome as decisões erradas como Judas tomou. Ele foi permitindo que o inimigo dominasse a mente, os pensamentos, até o inimigo conseguir dominar a alma, entrar no coração dele e levar ele a fazer o que o inimigo queria. Não deixe o inimigo dominar você. A sua alma está nas suas mãos, é você que toma decisões. Porque às vezes a pessoa faz algo errado e bota a culpa no diabo. Somos nós que tomamos decisões. Tome as decisões certas e não decisões erradas na sua vida. Agora olha o que o salmista vai dizer, final do versículo. Todavia, não me esqueço da tua lei. Irmão, antes de decidir, lembre o que a palavra diz. Não faça o que você pensa, não faça o que você imagina, não faça o que você deseja. Faça o que a palavra manda, mesmo que você se sinta contrariado. Faça o que a palavra diz para você fazer. Mesmo que pareça que algo dentro de você vai se torcer, faça o que a Bíblia diz. E isso vai levar você a sempre estar na presença e na vontade de Deus. Deus não errou quando te escolheu. Não erre nas decisões que você vai tomar, não erre nas suas escolhas, porque na escolha que Deus fez, em te chamar, em te trazer para a igreja, em te tirar do mundo, Deus não errou. Agora é a sua vez de não errar. Se aproxime de Deus, ore mais, venha mais na igreja, faça o seu jejum. Está passando por uma luta, não está conseguindo vencer sozinho? Não faça a escolha do Judas. Faça a escolha do Pedro. Senhor, me salva porque eu estou afundando. E o mestre prontamente pegou ele pela mão e ajudou. Não seja como Judas, que vai se isolando, vai querendo resolver tudo sozinho, até o ponto que o diabo conseguiu vencer você. O diabo só venceu a Eva também, porque ela nunca pediu ajuda. Porque se ela pedisse, Deus viria socorrê-la. Amém? Você está passando por uma luta? Não precisa lutar sozinho. Deus colocou pessoas na nossa vida. E a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em... Você não precisa lutar sozinho. Esse é o grande engano. O diabo quer que você fique sozinho. Sozinho ele derrubou a Eva. Sozinho ele derrubou o Judas. E sozinho ele pode acabar derrubando você. Deus não errou. Agora você não pode errar. Vamos ficar de pé. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social,
com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você e olha, continue orando por nós para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.